Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Meus amigos, às vezes, você está indo com o seu carro e você dá uma seta que você vai estacionar, aí o cara para, tá certo? Você vai, estaciona, tudo bem. Só que quando você quer sair com o carro, você dá a seta para a esquerda, que você quer sair, ninguém deixa você sair. Mas é impressionante que falta de educação no trânsito que nós temos hoje, infelizmente. Nós vamos falar de segurança no trânsito hoje. Everton Fernandes, consultor em gestão de frota, é o nosso convidado de hoje. A entrevista vai ser sensacional, tenho certeza disso. Everton, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar levando para a comunidade, né, através do programa Visão Geral, essa informação tão relevante, né, sobre segurança no trânsito. A importância de uma mudança de cultura, de uma mudança de comportamento, levando a gentileza, né, fazendo com que a gente experimente a gentileza através de um gesto, né, como o senhor mesmo disse, de permitir que um veículo que esteja necessitando de uma passagem, a gente segure e permita então que esse carro passe. São simples gestos, né? Verdade. Você é locutor, não é? Eu tenho um programa na rádio local lá da cidade. Não. É claro que é locutor, já deu para perceber aqui na maneira como começa a falar. E se me chamar de senhor uma vez aqui, eu vou falar que, olha, o senhor pode ser gentil no trânsito, mas seja gentil comigo aqui também. Tá não bom, falar tá senhor, bom. não. Vou reconsiderar. Obrigado. O Everton, mas é a verdade, como nós somos mal criados, nós não temos educação, nós não temos solidariedade, não temos gentileza no trânsito. Talvez o estresse, né, do próprio dia a dia, o próprio volume de veículos, né? As cidades não estão preparadas para receber esse volume de veículos que nós temos hoje. Algumas cidades se preocupam, né? Mas a maioria delas ainda não estão preparadas para receber esse grande volume de veículos, né? E aí vem algumas outras dificuldades, a sinalização, a conservação de pavimento. Então, tudo isso acaba agregando, né? São situações que vão agregando e agravando, né, esse nosso comportamento e tendo aí situações aí que a gente, no dia a dia, a gente vai observando no trânsito, né? Muito bem, deixa eu falar um pouquinho aqui do Everton Fernandes, é consultor em gestão de frota, proficiente em gestão de frota, com formação técnica em logística e enfermagem também. Atua há 15 anos no segmento de transporte, com ênfase em operação rodoviária, tendo passagens profissionais por empresas de engenharia estrutural, concessões de rodovias, monitoramento e telemetria. Atualmente se dedica à consultoria para gestão de frota, com foco em otimização de recursos e tal. E ministra treinamentos para formação de gestores de frota e tal. O que é telemetria? A telemetria é um sistema, né, ligado ao monitoramento, né, um sistema de rastreamento por GPS. Tá. E a telemetria, ela te dá condições de monitorar as atividades do veículo e do motorista. Então, a gente dá a isso, né, o nome de telemetria. Você consegue ali fazer medições, né, de velocidade, tempo parado, frenagem brusca, aceleração agressiva. Então, todas essas informações você consegue capturar através de um sistema de monitoramento. E quando ele é bem apurado, né, bem fino, como a gente chama, a gente dá o nome de telemetria. O Everton, eu recebi aqui, não faz muito tempo, o Dr. Roberto Teixeira, especialista em fígado, ele é diretor lá do Instituto do Fígado, e ele falou o seguinte, né? Se as pessoas cuidassem da saúde como cuidam do carro, nós teríamos muito mais saúde e tal. Eu lhe pergunto, as pessoas cuidam do carro no Brasil? O brasileiro, ele costuma deixar tudo para a última hora, né? E eu queria aproveitar o gancho, né, dessa sua colocação. Nós estamos nos aproximando do momento de férias, festas, final do ano, né? Então, muitas famílias aí, você pai, você responsável aí pela sua família, você vai colocar todo mundo dentro do carro e vai fazer aquela viagem especial que você se preparou, né? Pensou nela durante tantos meses, mas você acabou esquecendo da manutenção preventiva do seu carro. Então, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, procure aí o mecânico da sua confiança. E é importante você se atentar
alguns itens da manutenção preventiva, como, por exemplo, a conservação dos pneus, como está o estado de pneu do seu veículo. Sistema elétrico de iluminação também é um outro item muito importante para você ter essa atenção. Os limpadores de para-brisa. De uma maneira geral, eu até queria ir meio que passo a passo com você. Primeiro eu queria perguntar o que é código Q? Que está aí na sua camisa e tal. O que é código Q? A código Q é a empresa que eu tenho, né, a honra, o privilégio de empreender, né? E na verdade código Q é um código fonético internacional, né? Então, se eu disser alguns códigos aqui, vocês vão saber do que se trata, né? O QAP, QRV, QSL. Então é um código universal, né, para a linguagem. É uma linguagem fonética na área de transporte, na área de tráfego, usado também na área de segurança, né? Então, quando eu fui escolher o nome, né, por ter tido essa influência aí com operação rodoviária, eu pensava em colocar o nome de QAP. E aí eu disse não, só QAP não, vai se chamar código Q. O que é QAP? QAP é na escuta, estou atento, estou te ouvindo. Mas por que você não fala na escuta, tem que falar QAP? Porque o código ele é universal, né? É como a fonia aeronáutica, alguma coisa assim. Sim, muito bem. Então, você QAP, estou na escuta. Estou na escuta. QSL. QSL é entendido, entendi a sua mensagem. QSL. QSJ, dinheiro. Que tem dinheiro? Por exemplo, estou sem QSJ hoje. Por exemplo, né? Estou atendendo uma operação, uma ocorrência policial, por exemplo, né? O policial chega na ocorrência, ele se depara com um cidadão num autoposto que precisaria fazer o pagamento do consumo dele. E o policial vai relatar da seguinte forma ao Copom: olha, o cidadão por aqui, o usuário, ele está sem QSJ. Então é uma linguagem, né? É um código fonético até mesmo para que quem esteja à volta não saiba interpretar mesmo do que se fala. Você tirou até a atenção do nosso cinegrafista aí, que ele está prestando mais atenção no que você está falando aqui do que propriamente na câmera, né? Está prestando lá do Instituto. Gosta muito desse negócio de QAP, QSL e tal, essa coisa toda. Bom, vamos voltar aqui no nosso trabalho. A gente falou da segurança, você falou pneu e tal. Claro, pneu. Primeiro lugar, pneu bom. Se você tem só 2 pneus bons no carro, tem outros meia-vida. Não sei também o que é meia-vida, mas em todo caso, o pneu melhor tem que ficar atrás ou tem que ficar na frente? É uma dúvida muito decorrente, né? E ultimamente eu tenho falado muito dela, né? Importantíssimo isso, né? Quando você vai fazer a substituição dos pneus do seu carro, e você, junto com o técnico, identifica que 2 deles ainda têm condição de rodagem, ou seja, ele ainda não atingiu o limite mínimo, né, de identificado no próprio pneu, os 2 pneus novos, eles precisam ser colocados no eixo traseiro do seu carro. Perfeito? Por quê? Então, porque se você perder o carro de traseira, você não consegue recuperar mais ele. À medida que, se você tem os pneus meia-vida no eixo dianteiro, então mesmo que você entre numa situação de pista molhada ou até mesmo uma leve aquaplanagem, você tem ainda a dirigibilidade na sua mão. Entendi. Então você consegue retornar, né, fazer com que o veículo volte ali no eixo dele e você siga a viagem. À medida que, se os pneus meia-vida eles estiverem no eixo traseiro e você perder o carro de traseira, você não consegue mais recuperar. Você vai rodar, você vai derrapar. Bem. Você de todo o Brasil que está nos acompanhando aqui, se você quiser fazer uma pergunta aqui para o Everton Fernandes, já percebeu que ele entende muito do assunto, né? Faz muita palestra sobre isso também. Utilize o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Mande aqui a sua pergunta. Nós não atendemos esse telefone e, por favor, mensagem de áudio também não dá. Tem que escrever. Escreve aí a sua pergunta e aí a gente passa aqui pro Everton Fernandes, ok? Bom, falamos da opinião. Agora, como que a pessoa sabe, a pessoa que é leiga, como que ela sabe se o pneu ainda dá para rodar mais ou não dá para rodar mais? Não tem uma marquinha no pneu? Como é que é isso? São 2 pontos bem importantes, né? O primeiro é saber que o pneu ele tem data de validade, assim como qualquer outro produto. Tem prazo? Tem prazo de validade. Nunca soube disso? Nunca soube? Nunca. O pneu ele tem um prazo de validade de 5 anos. Na banda
externa do pneu, né, na banda lateral do pneu, você vai identificar ali um prefixo, né, as letras D de dado, O de ovo e T de transporte, a palavra DOT. E ela vai estar seguida de 4 números. 4 números. Os 2 primeiros vão estar dizendo qual é a semana do ano que ele foi fabricado. E os 2 últimos, eles vão estar identificando qual foi o ano que ele foi fabricado. Por exemplo, tiver lá 0897. Então foi na semana 8 do ano 97. Do ano 97. A partir disso, ele tem 5 anos de validade. Entendi. E aí você pode dizer assim, puxa, Everton, mas eu tenho um pneu nessas condições. Solicite a um técnico, né, para que ele veja realmente como está, e você pode deixá-lo como step. Não é o recomendável, mas para que você não perca, né, de vez ali o seu investimento, você pode usá-lo como step. Voltando a falar sobre a marca, né, o pneu tem sim, né, uma marca entre as ranhuras que são feitas para que a água escoe, né, quando você passa ali por uma lâmina d'água, aquelas ranhuras servem para deslocar a água. Ali ele vai ter uma marca chamada TWI. E essa marca, ela serve justamente para te dar a condição, mesmo não sendo um técnico, para saber se ainda existem borracha para gastar ou não. Se chegou na marca, o pneu está comprometido. Se a marca ficar exatamente no nível paralela a aquelas ranhuras e tal... É o momento de troca. Tem que trocar. É o momento Embora visivelmente você ainda veja aquelas... Sim, você ainda vai ver ranhuras, né? Sim, mas tem mais canaleta, condição, né? Você ainda vai ter alguma profundidade Sim. ali. Porém, o TWI, que é essa marca, né? Essa marca bem visível e em relevo, né? Ela vai delimitar, então, a utilização do seu pneu. Muito bem, olha, isso é muito importante, gente. É muito importante. Então, data de validade, só retomando, data de validade e essa marca que é o TWI. Porque muitos acidentes são causados por condições... É fundamental o pneu, né? O pneu, ele é o único item do carro que fica em contato com o solo. Por isso a importância, né, de ter esse cuidado com o pneu. E aí outras coisas, né, que envolvem cuidado. Porque quando você fala de pneu, e se você levar à risca ali, né, a manutenção preventiva que ele pede, alinhamento, balanceamento. Eu ia chegar aí. Então, eu vou chegar. Acontece que o Everton, gente, ele é radialista, ele entrevista muita gente, então você faz o melhor entrevistado, principalmente quando a gente quer descansar. Você faz uma pergunta, ele já vai, responde tudo e tal, né, Everton? Mas assim, vamos lá então. Por que a gente tem que fazer o alinhamento e o balanceamento? Eu costumo dizer que o assunto segurança e economia, eles caminham juntos. Se você quer ter segurança com o seu veículo, você precisa pensar em economia. Se quer ter economia, precisa pensar em segurança. A conservação dos pneus, e aí entra esses 3 quesitos, né? Alinhamento, balanceamento e o rodízio dos pneus, eles são importantes para você manter a segurança do seu carro. Então, com isso, né, a cada 10 mil quilômetros, você fazer alinhamento, balanceamento e rodízio. E, além disso, você vai ter economia. Um programa desse, né, um programa de manutenção preventiva do seu pneu, você consegue ter 25%, até 25% de ganho de vida útil dos seus pneus. Ou seja, para cada 4 pneus, na troca, você vai acabar ganhando né? 25% aí de economia, levando à risca essa manutenção a cada 10 mil quilômetros. Bom, sem contar também que quando você tem um carro que não está balanceado, chega a estar ali no volante, que ele vai chacoalhando tudo e acaba trazendo complicações. Riscos. Muito bem. Bom, pneu, se a gente for continuar falando, a gente vai falar só de pneu e eu quero falar de outras coisas aqui. A importância numa viagem que você citou há pouco, de você acomodar bagagem. Às vezes as pessoas enchem o carro, de repente fura um pneu, o cara tem que tirar tudo para tirar o step. Aí a hora que ele vê, o step está murcho. Quer dizer, então a importância também de você verificar o step na hora da viagem. E seria, não sei se é prudente, quando você colocar... É prudente tirar o step da posição em que ele está para numa eventualidade ou não? Não é o recomendado, né? Porque a nível de segurança, né?
o step ele vai estar acomodado num compartimento onde ele não compromete a segurança. Falando um pouquinho ainda a respeito de bagagens, né, como foi citado, a importância de você verificar a segurança, não permitir que as malas fiquem soltas ali. Vai fazer a viagem, verifique se as malas estão bem acondicionadas, respeite a capacidade de carga do seu carro. Mas, Everton, capacidade de carga para um carro não é só para veículo de carga mesmo? Não, não. O seu veículo de passeio, ele também tem uma capacidade de carga, capacidade de passageiros e capacidade de carga. Então é muito importante você respeitar, porque mais uma vez, né, eu volto a dizer, tudo isso está relacionado com a segurança da sua viagem. Você falou um negócio extremamente interessante aí. Você sabe que eu troquei pneu não faz muito tempo. O pneu tem ali a capacidade máxima que ele aguenta de carga também. Sim. Eu não sabia disso. Olha quanta coisa existe, né? Que a gente acaba não sabendo. Por isso que você tem que colocar o pneu adequado, porque tem o peso do carro, para você dar, por pneu, distribuição de peso no automóvel. Limpador de para-brisa, claro, é fundamental. Agora tem uma coisa, quando você. É verdade que você pegar, se você passar. Que é? Será que acho que é fumo do cigarro? Tem alguma coisa a ver isso aí que deixa limpo? Porque também se deixar limpo é para a única coisa que prestaria o cigarro, porque não presta para mais nada. Existem alguns mitos, né? Existem alguns folclores aí a respeito de formas de você inibir aí, principalmente em relação à chuva, né? A principal recomendação que eu dou em relação a você se deparar com um momento de chuva numa viagem, primeiro né, preventivamente ter trocado ali o limpador de para-brisa. O segundo ligar o fluxo de ar do seu carro direcionado para o para-brisa, de forma a inibir ali o embaçamento dos vidros. E se o seu carro tiver ar-condicionado, né, coloque ele também ali numa condição mínima de ar-condicionado, para que potencialize, então, o fato de não embaçar os vidros dianteiros do seu carro. Muito bem, gente. Demos algumas dicas aí por meio do Everton Fernandes aqui. Nós vamos voltar a falar sobre os assuntos inerentes à especialidade dele já no próximo bloco. A gente volta já com o gestor de frotas, o Everton Fernandes, consultor em gestão de frotas aqui no nosso Visão Geral. Aguarde, só. Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, aqui entrevistando o Everton Fernandes, consultor em gestão de frota. Estamos falando sobre segurança no trânsito, estamos falando de automóvel. Aliás, Everton, nós estamos recebendo aqui alguns WhatsApps. E, por exemplo, do Rio de Janeiro, o Júlio César, de Santo Antônio de Pádua, do estado do Rio. Você falou tudo aqui do automóvel e tal. Ele está perguntando, o mesmo procedimento vale para caminhões? Sim, em via de regra sim, né? Via de regra sim. Falando de conservação dos pneus, sim, né? Falando aí da questão do respeito, principalmente da capacidade de carga, sim. Eu trabalhei durante 12 anos em operação de rodovia e um grande gargalo que a gente encontrava na operação de rodovia eram os veículos de carga com sobrepeso. E aí você tem todo o sistema de freio prejudicado, você tem toda a suspensão prejudicada, além, né, do consumo excessivo de combustível. Então, em via de regra, sim, todas as dicas que nós estamos trazendo aqui para veículo de passeio se aplicam também para as motos e veículos de carga. Muito bem, e aqui o Paulo de Ribeirão Preto. Ei, Ribeirão Preto, hein? Terra quente, mas uma delícia. Ele pergunta aqui, ó, o que é melhor? Ou eu diria, o que é menos pior, hein? Um pneu meia-vida ou um pneu recapado? Que é recalchutado, né? O recalchutado, né? Olha, eu sou capaz de te dizer que nenhum dos dois seria o mais viável, né? Mas entre um e outro eu optaria pelo meia-vida. Meia-vida. Pelo meia-vida, né? O pneu que ainda tem condição ainda tem borracha para gastar, porém, ele ainda está na estrutura original dele. Isso é muito importante. Olha aqui um amigo da Bahia, aqui o Daniel Sanento. Ele falou um negócio aqui, Daniel, eu também achava
que os melhores pneus tinham que estar na parte da frente do carro. Olha, há muito tempo eu coloco os melhores na frente, porque era uma questão de cultura, eu sempre achei que era isso. Até que mudou isso aí e as pessoas hoje sabem que o principal é que você tenha o pneu melhor atrás. Boa tarde, eu sou o Marcondes do Arraial do Cabo, quero comprar um carro e pergunto, no documento do veículo informa a capacidade de pessoas do carro? 2 crianças ocupam o lugar de um adulto ou é irregular? É irregular, né? O sistema de segurança, os dispositivos de segurança, os cintos, né? Eles são individuais. Então, e aí a gente pode entrar mais para frente no programa, no assunto dispositivo de segurança para crianças, mas 2 crianças não ocupam o lugar de um adulto, né? A capacidade de peso e a capacidade de passageiros, ela vai estar descrita no documento e ela precisa ser respeitada, né? Realmente não tem essa condição, né? Essa opção de 2 crianças ocuparem a opção de... Fica uma turma aqui. Pois não. É o Sebastião de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, ele queria saber o seguinte, falou do pneu recalchutado e tal, e o remold é a mesma coisa? O remold é a mesma coisa, né? Recalchutado e remold é a mesma coisa. Aproveitar e mandar um abraço para Belo Horizonte. Eu morei 5 anos em Divinópolis, um abraço para Divinópolis, meus amigos que eu deixei lá, e aproveitar a ocasião. Muito bem. Vou falar aqui o seguinte, freio. Hoje, basicamente, freio a disco, né? Sim. Quase todo automóvel é freio a disco. Já por lei, já tem que sair o freio ABS. Freio né? ABS, né? De 2014, os veículos fabricados, né, no Brasil, fabricação nacional, de 2014 para cá, obrigatoriedade de freios ABS e do airbag. Muito bem. O ABS, eu também entendo pouco, mas o ABS é um sistema. Sim, é um sistema. É um sistema, mas existe o disco ali, normal, a pastilha, aquela coisa toda. Às vezes, a gente sabe que está na hora de trocar o freio, porque você pisa e parece que pega ferro com ferro, a pastilha já foi. Antes disso acontecer, que sinal que a gente tem? Na verdade, você não vai ter nenhum sinal sonoro e nem visível, né? Por isso a importância da manutenção preventiva, né? De tempo em tempo, né? De KM em KM. As montadoras, quando elas produzem os veículos, elas já produzem com essa condição, né? De algumas a cada 10 mil, outras a cada 15 mil, de você ter que passar por essa manutenção preventiva. Justamente porque alguns dispositivos, alguns sistemas do veículo, você não tem essa condição visual. E somente então, né, colocando o carro num elevador, tirando as rodas, tirando ali ainda alguns outros componentes, é que você vai ter essa condição de verificar o desgaste da peça. Sabe, Everton, eu vou falar para você, o nosso querido telespectador, nosso consumidor, salvo aqueles que são abastados e tal, mas a gente, sabe, tem um certo receio, porque infelizmente acontece muito isso. Você colocou um carro no elevador, você pediu para fazer alguma coisa, o que eles encontram de coisa para fazer no carro é impressionante, cara. A construção da confiança, né? Construir um relacionamento de confiança, não só com o seu mecânico, mas em toda a sua vida, isso é muito importante, né? Construir relacionamentos de confiança. Mas nesse caso, a gente falando aqui de veículos, é importantíssimo que você construa uma relação de confiança com o seu mecânico. Busque referências, né, com outras pessoas, busque saber, né, qual é o histórico dessa oficina, se não é um aventureiro. Claro que você pode, né, infelizmente, cair na mão de pessoas, de profissionais mal intencionados. Mas, com certeza, aí na sua cidade, através de referências, né, através de históricos, você vai conseguir sim encontrar um bom mecânico. Eu espero e desejo isso para você. O que é cambagem? Na verdade, são 2 termos, né? O caster e a cambagem, né? São manutenções onde você vai corrigir a convergência do pneu, seja ela interna ou externa ou lateralmente. Então, o pneu, ele pode, né? O eixo, ele pode ter tido ali um impacto, ter sofrido um impacto e aí estar com esse desnível, né? Ele não está ali, você não consegue dar o alinhamento exato. Provocado por um buraco, por exemplo? Buraco. As prefeituras podem pagar essas cambagens pra gente, porque o que tem de buraco nas estradas Um tachão, né? Aquele tachão de sinalização,
uma valeta, um buraco, uma guia, então, ou um objeto, né? Você passar por esse objeto e Mas aí a cambagem vai endireitar o eixo? ele vai tentar ao máximo endireitar a convergência da roda. Tá. Ele vai trabalhar a convergência da Porque roda. a cambagem, se você tiver que fazer uma cambagem, ela vai comer o pneu lateralmente, alguma coisa assim. Sim, É isso que acontece. Caso você esteja andando com o seu veículo, né, de forma que ele não esteja alinhado corretamente, você vai ter o desgaste incorreto das bandas do seu pneu. Muito bem, vamos falar então sobre segurança das crianças, transporte de crianças. Antes, deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Um carro que tem aí 10 anos, é um carro velho hoje? Não, né? Não. Muito bem. Não. Mas se você comprar um carro de 10 anos e levar para a oficina, uma revisão, você faz tudo que tem que fazer. Custa mais caro que um carro, não custa não? Possivelmente. Muito bem. Vamos lá, criança só no banco de trás. Criança só no banco de trás. E aí a gente tem algumas recomendações, né? Na verdade, existe hoje no mercado e a obrigatoriedade do uso, né? 3 dispositivos de segurança. O primeiro dispositivo de segurança é para aquela criança recém-nascida que nós chamamos de bebê conforto. Tá. O bebê conforto, ele é o único dispositivo de segurança que ele vai ser instalado no carro no sentido contrário do fluxo de veículos. Então, ele vai ficar costa com costa. O bebê ficaria olhando... Costa. Atrás do carro. Então, costa com costa, né? Seja do motorista ou do passageiro. Esse é o bebê conforto. Ele é utilizado para o recém-nascido até ali aproximadamente um ano e pouquinho. Então, essa é a faixa etária aí para o bebê conforto. Vem o segundo dispositivo, depois disso, o segundo dispositivo é a cadeirinha. E a cadeirinha você vai utilizar ela, então, até os 4 anos e meio. Depois disso, o assento de elevação, o terceiro dispositivo de segurança, que é o assento de elevação. E aí, o assento de elevação até aproximadamente 7 anos e meio. Porém, para você tirar a criança do assento de elevação, vou pedir ajuda aqui do nosso amigo para mostrar aqui. O assento de elevação, você vai tirar a criança do assento, vai sentá-la no banco e a perninha dela precisa ficar apoiada, formar esse ângulo, né, com o banco e os pés apoiados no assoalho. Se você tirar o assento de elevação da criança e os pés dela ficarem flutuando, ele ainda não está com a estatura correta, com o tamanho adequado para você tirá-lo do assento de elevação. Tá. Um outro ponto interessantíssimo o cinto de segurança precisa passar na região do ombro e não na região do pescoço. Se o cinto de segurança passar pela região do pescoço, significa também que ele precisa usar o dispositivo de segurança. Tá, e porque se tiver passando aqui no pescoço, pode no impacto, ocasionar... No impacto, no acidente, pode ocasionar ali um enforcamento, alguma coisa do tipo. Denner, querido Denner, que jogou na Portuguesa, Denner, que morreu no Rio de Janeiro, quando estava jogando pelo Vasco. Ele viajava num carro reclinado, sim, com o cinto de segurança sim, na região do pescoço. E ele morreu estrangulado. Estrangulado. Olha que coisa. E outra dúvida, né, bem decorrente também, quando a criança pode ir para o banco da frente? Isso, quando? A partir dos 10 anos de idade. Porém, a ressalva, né? É a mesma coisa do assento de elevação. A criança completou 10 anos, mas ela não tem a estatura para que o cinto de segurança passe pela região dos ombros. É importante que ela ainda volte para o banco de trás, cresça mais um pouco pra e depois só assim ir para o banco da frente, de forma que o cinto passe pela região dos ombros. Muito legal, muito legal. E o brasileiro, o pai, a mãe, eles têm observado isso? Isso ocasiona multa também, se for contrário? Sim. Multa, com certeza, né? É uma infração de código de trânsito. E um outro ponto, né, bem importante. Alguns pais, eles relacionam a utilização do cinto de segurança com a distância que ele vai percorrer com o carro. Então ele relaciona, a distância é curta, então eu não vou usar o cinto de segurança. 40% dos acidentes envolvendo crianças, eles acontecem em menos de 10 quilômetros percorridos.
Então a importância mesmo na distância curta, você utilizar o cinto de segurança. Tá aí, Everton, explicando, muito legal, hein? E ônibus, como é que faz para transportar criança em ônibus? O ônibus, a gente falava, né, durante o bloco, entre os blocos, a respeito do ônibus, né? Cinto de segurança, o ônibus intermunicipal, ele tem a obrigatoriedade de ter o cinto disponível ali para todos os passageiros, ok? Então, se você vai fazer uma viagem intermunicipal, você pode exigir sim que tenha o cinto. E mais do que exigir de ter o cinto, né, é usá-lo. É importantíssimo você usar o cinto no transporte urbano, né? No caso aí o ônibus, né? Para uma viagem intermunicipal. Importantíssimo também a utilização do cinto de segurança. Muito bem. Eu achei tão interessante aqui esse WhatsApp, a pessoa não se identificou, né? Ele colocou aqui: olá, prezado colega, para o para-brisa não embaçar com chuva na pista, é só o condutor, antes de sair de viagem, limpar o para-brisa com detergente, por dentro e por fora. Fui motorista de cargas perigosas e fiz vários cursos para transportar todos os produtos inflamáveis, principalmente de pneus. Então tá aí. Muito obrigado aqui, meu querido telespectador, lavando com detergente na parte de fora, na parte de dentro, então não embaça, tá certo, Everton? Você sabia disso, Everton? Eu costumo não sugerir essas dicas, né? Não dar essas dicas, porque a gente pode incorrer aí num erro de ser um folclore ou de ser um mito, né? Tá. Alguma coisa do tipo. Então, mas aqui tecnicamente... acho que não, né? Aqui ele disse que ele foi motorista. Sim, possivelmente é um profissional, pelo perfil dele, né? Um motorista de carga perigosa. Espera-se um perfil diferenciado, né? Então, realmente, né, vale a pena aí, talvez, fazer o teste, né? Olha aqui, o Célio do Mato Grosso do Sul está perguntando aqui: é proibido dirigir fumando? Claro que é proibido. Sim. Muito proibido, meu querido Célio. Proibido e ainda insalubre, viu? Faz um mal desgraçado para a saúde. É proibido, sim. Aliás, o posicionamento das mãos, né? Ele precisa, as duas mãos precisam estar no volante. O único momento onde se prevê no Código de Trânsito Brasileiro que você esteja sem uma das mãos ao volante é no momento de transição de marcha. Esse é o único momento onde é permitido, né, que o motorista, então, tire uma das mãos do volante para fazer a transição. Em todos os outros momentos não é permitido, caso você seja abordado numa fiscalização, que você esteja dirigindo somente com uma das mãos. Muito bem. Olha quanto WhatsApp chegando aqui, hein? Você está fazendo sucesso aqui, viu, Everton? Olha aqui, ó. O alemão Lima, de Nova Palmeira, na Paraíba. Ele está dizendo aqui, ó, com tanta tecnologia, por que não se faz carros com dispositivos que indicam o defeito das peças? Já tem hoje. Os carros estão, em alguns casos sim, né? Algumas montadoras, né, com esse avanço da tecnologia, já informam ali através do seu computador pressão de pneu, sim, um monte de coisa. Sim. Isso aí é muito legal. Olá, amigos, eu sou o Cleidson, do distrito de São Geraldo, no Rio Grande do Norte, e queria saber o que significam os números do chassi. A identificação do identificação, né? veículo, nos números do chassi você vai conter ali informações, né, de montadora, também o ano de fabricação, mês de fabricação, algumas informações ali a respeito da própria montagem mesmo do carro. Muito bem. E aqui, só para fechar mais esse bloco aqui de WhatsApp, o Bruno, do Mato Grosso, perguntou se é possível tirar licença para dirigir com 16 anos. Não é possível. Não. Com 16 anos você pode votar, mas não pode tirar licença para dirigir. Nem na aviação, que se permitia com 17 anos, se permite mais. Só mesmo com a maioridade, com 18 anos. Bom, e ainda em período probatório, né? Sim. Hoje com o novo CTB... Sim, tem aquele não pode ser multado durante o período. O novo CTB, ele prevê esse período aí de 12 meses, um período probatório, onde você vai estar com a sua CNH provisória. O Everton, o pessoal ainda toma uma e sai dirigindo? E como, né? E como, infelizmente. E eu quero...
é uma informação assim que toda vez que eu passo ela, é o que me move a levar essa informação de mudança de cultura, de mudança de comportamento. Apenas no Brasil, 44 mil pessoas perdem a vida por ano em decorrência de acidente de trânsito. Ou seja, durante essa 1 hora que nós estamos aqui juntos, 5 pessoas perdem a vida em decorrência de acidentes de trânsito somente no Brasil. E nós não estamos computando os sequelados, as pessoas que ficam com sequelas físicas, motoras, psicológicas, através do acidente. Estou falando somente de pessoas que perdem a vida. 44 mil pessoas perdem a vida. E aí, falando de bebida, né? Dessa mistura assassina e que ainda é muito decorrente. 70% dos acidentes com vítimas fatais ainda tem a bebida como causadora. 70% dos acidentes com vítimas fatais, isso é dado estatístico, né? Colhido aí através de grandes órgãos, né? O próprio Observatório Nacional de Segurança Viária disponibiliza essas informações. 70% dos acidentes com vítimas fatais têm o álcool como causador. Então ainda é muito comum, apesar de todas as campanhas, motorista da vez, motorista do dia, lei seca, enfim, tantos recursos aí, ainda existe esse tipo de infração. O Everton, bom, que dado terrível que você me dá, hein? Eu não sabia. Então, cada programa que eu faço são 5 pessoas que morrem. 5 pessoas perdem a vida somente no Brasil. E 70%, quase 4 pessoas por efeito do álcool. Do álcool. Bom, um copo de cerveja já é proibitivo. Na verdade, assim, né? Uma pessoa aí cerca de 60, 70 quilos, porque tem muita relação, né? Peso, bebida a estatura e o volume de álcool ingerido, né? Então vamos pegar uma pessoa entre 60 e 70 quilos, ela bebendo um copo de chopp, ela vai ter ali quase 0,2 miligramas de álcool por litro de sangue. Isso ainda não é crime, é uma infração. Tá. Mas vai mudar, tá? Vai mudar para crime. Vai mudar para crime. Bom, então nós vamos chegar a um momento. Eu só queria fazer uma pergunta, que a gente discute muito isso nas rodas de amigos e tal. Às vezes alguém toma um copo de cerveja e fica meio zonzo. No entanto, há pessoas que tomam 4, 5 cervejas e... Não tem nenhum tipo de alteração. Isso, por exemplo, quando a gente fala, tomou 5 cervejas, mas não se alterou em nada. Pode ser que visivelmente não esteja, mas os reflexos sim se alteraram. Sim, principalmente coordenação motora e reflexo, né? Você pode ter a sensação de estar bem, não ter nenhum sinal visível de embriaguez, né? Você não está cambaleando, você consegue andar em linha reta, porém os seus reflexos vão estar prejudicados. A sua coordenação motora vai estar prejudicada. Então o que acontece, né? Você vai precisar frear o carro, não vai ser com a mesma precisão de quando você está são, de quando você não está sob efeito de álcool. Então a sua percepção de tempo e espaço não é a mesma quando você está sob o efeito do álcool. Muito bem. Everton, educação no trânsito, não deveria ser uma matéria escolar desde o comecinho? É uma discussão que eu trago sempre, né? Aproveitar também e mandar um abraço para os meus amigos lá do Observatório Nacional de Segurança Viária, que fica em Indaiatuba. É uma discussão que a gente traz sempre, né? E toda oportunidade que eu tenho, eu agarro, que é levar essa informação para as crianças. A informação sobre educação no trânsito, né? Quais são as medidas já preventivas, e desde criança você consegue trabalhar com elas. E sabe o que é o bacana disso tudo, né? É que ela leva isso para o pai. Sim. Ela leva para a mãe, né? Ela faz a correção. O pai passou pelo sinal vermelho, o pai não teve a paciência ali com o pedestre e ela acaba chamando a atenção ali do responsável por ela ali no carro. Muito bem. O Everton está falando coisas aqui muito interessantes. Tá uma delícia conversar com eles aqui, né? Everton, tá perguntando aqui o pessoal por que o ônibus urbano não tem cinto de segurança? Não é uma exigência de lei, né? Não é, mas é um risco muito grande.
E aí a gente precisa zelar muito pelo profissional do volante, principalmente no transporte escolar, transporte de passageiros também, mesmo ele sendo urbano. Mas, né, por conta da velocidade que ele desempenha, né, esse é um dos fatores que é analisado, né, não é exigido, então, a utilização dos cintos de segurança. Bom, a última pergunta aqui, porque o programa já foi, obrigado aqui a Leonides também, foi quem fez essa pergunta aqui foi o José Carlos, tem o Sérgio de Brasília. Se é proibido falar ao telefone dirigindo, por que os carros saem com Bluetooth já? Na verdade, você não vai estar desocupando ali as mãos, né, para estar... O grande ponto do telefone celular, da utilização do telefone celular, é a utilização da mão para você manusear, né? Então, se você pega o telefone e vai fazer uma busca por um número, ou você vai verificar ali uma mensagem que você recebeu, você vai perder ali também parte da sua concentração. E aí o Código de Trânsito, ele prevê, né, esse dispositivo, o Bluetooth, né, para você ter ali a utilização ali da chamada de voz, né? O Everton, obrigado demais, você fala muito bem, tem uma didática muito boa, esclarece bem, voz forte, firme, agradeço muito sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Tá aí, falei com o Everton Fernandes sobre segurança no trânsito, tinha muito mais coisa para falar, mas ele volta um dia para falar mais com vocês aí, tá bom, gente? Obrigado, hein? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, Everton. Vambora. Show, cara. Muito bom.